Fala pessoal, tudo bem? Vamos esquematizar a aula então sobre atos administrativos. Vem comigo para o quadro aqui, ok? Lembre que é importante eu fazer esquemas da nossa matéria. Vamos lá então. Uma grande situação, um grande assunto que cai muito em prova é a diferença então entre atributos do ato e requisitos ou elementos do ato. Certo? Nós temos uma incidência altíssima de questões de prova que fazem aqui a mistura, né? A troca dos elementos, certo? Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Vamos lá então. Quais são os atributos do ato administrativo? O que são atributos do ato? Vamos relembrar? Atributos dos atos administrativos são as suas características, ok? E essas características nós usamos um método mnemônico que é o PATIE. Primeiro deles, o primeiro atributo, a primeira característica que nós encontramos no ato administrativo é a sua presunção de legitimidade. O que significa presunção de legitimidade? Significa que se presume que os atos administrativos, a maneira como o Estado se manifesta, estão de acordo com a lei. Mas essa presunção de legitimidade, ela é absoluta ou relativa? Ela é relativa. Por que ela é relativa? Porque ela admite uma prova em contrário, certo? Então, a atuação do Estado se presume legítima até que se prove o contrário, ok? Dentro ainda dos atributos do ato, nós encontramos a presunção de veracidade. Alguns autores colocam como um novo atributo, alguns autores como um subatributo dentro da presunção de legitimidade, mas é importante eu saber o que significa. Presunção de veracidade significa que os atos administrativos gozam da chamada fé pública, certo? Próximo atributo que nós temos é a autoexecutoriedade, muito cobrado em provas. Cuidado! O que significa a autoexecutoriedade dos atos administrativos? Significa que a execução do ato não depende de anuência do poder judiciário. Importantíssimo. Então, para que a administração pública atue, não é necessária a autorização do poder judiciário. Certo? E vejam bem, todos os atos administrativos têm presunção de autoexecutoriedade? Não. Muito cuidado, pessoal. Nós temos exceção. Exemplo, a cobrança de multa. Certo? Imagine que o Estado determina que um cidadão faça a sua calçada de acordo com o plano diretor. Esse cidadão não faz a calçada e toma uma multa. Ok? Essa multa que ele vai sofrer não vai ter autoexecutoriedade a sua cobrança. Significa que para cobrar esse cidadão que não fez a calçada, caberá à administração pública recorrer ao judiciário na cobrança judicial. Certo? Então vejam bem, autoexecutoriedade significa que a administração pública atua sem a anuência, sem a autorização do Poder Judiciário. Mas quando ela aplica uma multa, por exemplo, ela não vai ter a autoexecutoriedade, é uma exceção. Então muito cuidado. Se vier pedir na prova para você assim, ó, todos os atos têm autoexecutoriedade? Não, temos exceção. Próximo atributo é a imperatividade. O que significa a imperatividade? Significa o chamado poder extroverso do Estado. Também podemos dizer que imperatividade significa que o Estado vai impor o ato administrativo unilateralmente. Ou seja, ó, sem a necessidade de concordância da outra parte, por parte do administrado, ok? Então, imperatividade é impor unilateralmente a sua vontade. Quem que faz isso? A administração pública. Assim como nós vimos na autoexecutoriedade, a imperatividade também não está presente em todos os atos administrativos, certo? A imperatividade vai estar presente nos atos de império, ok? Nos demais atos, por exemplo, atos negociais e atos enunciativos, eu não encontro a presença. Um ato negocial, por exemplo, uma permissão de uso. Um ato enunciativo, por exemplo, uma certidão negativa. Certo? Eu entro num portal da prefeitura e tiro uma certidão negativa tributária. O que é isso? É um ato enunciativo. Aqui eu não tenho a imperatividade, eu não tenho uma imposição unilateral de vontade da administração. Eu tenho aqui ambas as partes atuando, certo? Então, num ato negocial, eu tenho aí uma negociação entre o permissionário e a administração pública. Beleza? Próximo, tipicidade. Também não é todos os autores que trazem esse atributo, certo? E o que significa tipicidade?
A tipicidade significa que para cada ato existe uma finalidade prevista em lei, certo? Imagine o seguinte, para cada finalidade eu tenho um ato típico. Então, se, por exemplo, eu preciso remover um servidor de um local para o outro, o ato que eu vou utilizar é o ato de remoção. Agora, por exemplo, se eu preciso fazer uma transferência apenas do cargo e não do servidor, eu vou utilizar o ato, então, de redistribuição. Então, para cada ato, nós temos uma finalidade específica. Ok? Então, vamos ver. Se eu preciso transferir o servidor, remoção. Se eu preciso transferir o cargo, redistribuição. Lembrando, né, que eu não posso utilizar aí a remoção para fins de punição de um servidor, porque eu tenho aí a chamada, o desvio de finalidade. Ok? Próximo atributo importantíssimo, nós temos aí a exigibilidade ou coercibilidade. Também alguns autores não trazem esses atributos, tá? Então, vejam bem. Nós temos a exigibilidade, que significa exigir que a obrigação seja cumprida. Então, é a maneira como o Estado vai fazer com que o administrado cumpra. Imagine, então, que ele determina que faça a calçada e o cidadão continua inerte. O que cabe ao Estado? Aplicar, por exemplo, uma multa. A multa é, então, o atributo de exigibilidade. Lembrando, né, que a cobrança da multa, ela não tem autoexecutoriedade e não tem exigibilidade. Então, para cobrar a multa, o Estado terá que recorrer ao Poder Judiciário. Certo? Agora, vamos aos requisitos ou elementos do ato. Então, cuidado, não confundam atributos, que são características, com os requisitos ou elementos do ato. Método mnemônico para nós lembrar, certo? Aqui nós temos o PATIE, aqui nós temos o COFIFOMOB. Vamos lá, COFIFOMOB, o que significa? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, certo? Lembrando que apenas os 3 primeiros elementos do ato são vinculados, ou seja, estão previstos na lei como um todo, e eu não posso alterar. Certo? Agora, o motivo e o objeto é que faz a distinção, se eu vou ter a presença de um ato vinculado ou um ato discricionário. Lembrando o que é um ato vinculado? É aquele que não há margem de escolha na lei. E o ato discricionário, aquele que há uma margem de escolha na lei. E qual é a margem de escolha que eu tenho? O motivo e o objeto do ato, certo? Então vamos a cada um dos requisitos do ato. Primeiro deles, a competência ou o sujeito. A competência, eu tenho que lembrar que ela é irrenunciável. Os agentes não podem abrir mão do poder que pertence ao povo, certo? Nós temos aí a característica da irrenunciabilidade da competência, beleza? Mas nós temos aí alguns institutos que são exceções à renunciabilidade. Nós temos aí a delegação, quando o superior, né, passa para um subordinado determinada delegação de competência, quando há previsão legal para isso, e de outro norte, nós temos a avocação, quando o superior traz do seu subordinado uma competência que ele não está cumprindo de determinada maneira ou está cumprindo corretamente. Imagine que um subordinado tem um processo muito complexo que está demorando muito tempo para esse processo andar e para ser julgado. Então, o seu superior pode avocar esse processo. Certo? Então, lembrando aqui, da delegação e avocação, são exceções da irrenunciabilidade e competência, e lembrar ainda que a delegação e a avocação estão relacionados ao poder hierárquico da administração pública. Beleza? Próximo elemento que nós temos a finalidade. Como nós vimos aqui na tipicidade, cada ato administrativo tem uma finalidade específica. Além disso, nós temos uma finalidade geral. Todo ato administrativo tem uma finalidade geral, que é atender o interesse público. E a finalidade específica para cada ato. Exemplo, remoção para transferência de servidores, redistribuição para transferências de cargos. Ok? Próximo elemento que nós temos aí é a forma, certo? Completando aqui os 3 elementos que são vinculados, a forma, ela vai ser uma forma específica prevista em lei. Mesmo que eu não tenha a previsão legal de uma forma específica, a doutrina entende que a forma é sempre específica, ou seja, a forma vai ser sempre um elemento vinculado. Ok? E o que significa a forma do ato? Significa a sua exteriorização, a maneira como ele se apresenta para o mundo real. Ok? Então,
Então, nós podemos ter aí um ato escrito, um ato verbal, um ato sonoro, certo? As formas de atos administrativos que nós temos. E o motivo, o que significa? Chama a atenção para vocês o seguinte, motivo e objeto são dois elementos que caem muito em prova. E geralmente se faz a inversão dos conceitos. Então, muito cuidado aí. O motivo são as razões de fato ou de direito que levam à prática de um ato. Ok? São as razões de fato ou de direito que levam à prática de determinado ato. Imagine uma razão de fato. Imagine que alguém constrói uma obra irregular. Nós temos aí uma razão de fato para que a administração pública faça o embargo da obra. Certo? A mesma coisa nós temos uma razão de direito. Imagine que um servidor X aí, ele não cumpre com seus deveres funcionais e pratica um ato, por exemplo, de corrupção. Nós vamos ter aí uma razão de direito para que a administração pública abra um processo administrativo disciplinar e então vai ter um motivo aí para a prática do ato. Ok? Lembrando que motivo não se confunde com motivação. Então, primeira pergunta, qual é o elemento? Motivo ou motivação? Motivo. Então, o elemento do ato é o motivo, que não se confunde com motivação. Certo? Motivo, razões de fato ou de direito, que leva à prática do ato. Motivação é a manifestação dos motivos. Então, é a administração pública manifestando as razões de fato ou de direito, ou seja, manifestando os motivos que levaram à prática de determinado ato. Lembrando que motivação não está dentro do elemento motivo. A motivação do ato administrativo, ela está dentro do elemento forma. Então, é na forma do ato que eu vejo a motivação, ok? Então, muito cuidado aí, retomando. O motivo é o elemento, motivação é a manifestação dos motivos que a administração pública teve para a sua prática do ato. E lembrando que a motivação vai estar dentro do elemento forma. Muito cuidado aí, muitas questões de prova cobram isso. E, por fim, o objeto. O que vem a ser o objeto? É o próprio conteúdo do ato administrativo. Por exemplo, se eu preciso transferir um servidor de um órgão para outro, certo? O objeto do ato é a remoção, certo? Que, inclusive, vai dar o nome desse ato. Então, ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Esse quadro é importantíssimo para a prova. Muitas questões estão aqui presentes. Até a próxima aula. Abraço.